Aí eu percebendo que ia sair do corpo, eu deitei no quarto de cá, né? Fui para um quarto diferente. E foi ali eu comecei a sentir, e me vi numa experiência muito simples. Eu entrei em catalepsia projetiva, né? Não estava conseguindo sair da forma clássica, quer dizer, decolando, tá? Levantando da forma clássica, rolei, né? E consegui me afastar do corpo, meio que, apesar de ter mexido a energia, me arrastando, não estava 100%, e senti aquela espiritualidade abrir bem forte assim, tá? Senti uma conexão fortíssima. Naquela hora eu faço sempre, o que acontece? Aqui pra mim tá normal, não sei se parou, se voltou, realmente deu uma parada aqui e voltou, né? Tá meio estranha a conexão aqui, mas não se preocupe não que tá gravando do lado de cá. Eu não posso ficar parando o tempo todo, tá? Aí eu senti uma conexão muito forte e foi ali que eu fechei os olhos. Eu vou contar alguns relatos que eu tive esse dia, tá? Por que eu faço isso? Quando tem duas formas de você estando fora do corpo, isso é uma dica que eu falo para as pessoas sempre, de você estando fora do corpo e de você mudar de frequência. Quer dizer, você se vê fora do corpo, percebe que está numa frequência ainda muito próxima ao físico, quer dizer que os ambientes às vezes podem estar um pouco bagunçados, você pode ter dificuldade de voar, de pular. Então tem duas formas, ou você doa energia, né? Encontra um espírito, transmite uma energia, ou como eu faço, eu me sutilizo, fecho os olhos fora do corpo, tá? Nem penso em olho, eu simplesmente é como se fosse automático. E penso nos mentores. Ali eles me puxam, é como se fosse um tubo, sabe? Ali eu sou puxado para algum local, alguma coisa para ser feita. Isso acontece, é legal isso, porque que acontece? Eu não entrei totalmente na sintonia dos mentores, mas eu me coloquei mentalmente à disposição. Aquilo cria uma ligação e eu acho que é uma mistura de coisas, é a mistura da minha vontade, é a mistura da questão energética e eu sou levado para um local. Aí recentemente eu estive numa casa, eu não vou dizer onde foi, nem pergunte que não vou. E tinha um espírito lá dentro, assim, ele não era ruim, mas ele perturbava, tá, aquele ambiente. E eu senti, foi dessa forma, né? Nesse caso específico, eu não me lembro de ter saído, eu me lembro de estar no local, eu acordei lá. As minhas mãos, eu achei muito engraçado, eu nunca tinha sentido tão forte. Tinha tipo um campo na minha mão, tão forte, que era como se fosse, minha mão estava aqui e ela tinha uma expansão. Eu fui dar um passo no cara, né? O passo que eu dei dele foi movimentando as mãos, né? Circulando a energia dele, tá? Diminuiu a música, né? Espera aí, vou baixar um pouquinho porque eu tô... E que eu passava por aqui, era como se fosse uma extensão, era como se fosse um imã nas minhas duas mãos. Eu dei um passe muito forte nele. Tinha um mentor comigo ali que eu não sabia quem era, tá? Eu dei um passo, aí ele se acalmou mais, eu tentei conversar com ele sobre, rapaz, o mundo espiritual não é só isso aqui, tá? O mundo espiritual existe além disso. Ele estava deitado e você não vai ficar preso aqui o tempo todo. Tem outras frequências, tem outras dimensões, tem lugares fantásticos, tem pessoas que você conhece. Eu tentei alegrar ele para ver se ele saía daquela situação e ele abriu a possibilidade de sair, mas disse que ainda não ia, né? Mas que ele estava quase, não sei o que ele quer ainda naquela casa lá. Então eu saí do ambiente e passei por uma porta. Na hora que eu passei por uma porta, eu parei assim, né? E olhei, da janela veio descendo uma mulher, eu acho que é aí que foi a presença. Eu acho que essa mentora estava trabalhando comigo o tempo inteiro. E eu sutilizei minhas energias dando passe e eu vi. Mas olha, foi muito diferente. Eu perguntei até a alguns amigos sobre isso, né? Porque eu nunca tinha visto um espírito daquela forma. Era um mentor de um nível diferente energético que pelo menos nós culturalmente estamos acostumados. Por que eu falo culturalmente? Porque a gente estuda esse centro espírita, né, centro esotérico, que o mentor está de branco, não. Era uma mulher muito linda, certo? Toda de vermelho, dos pés à cabeça. Eu tomei um susto, pô, porque eu achei que era um encosto na hora que eu vi, né? Mas eu me acalmei um pouco mais porque eu tinha sutilizado as minhas energias com passe e eu sei disso, certo? E aí o rosto dela também era todo coberto,
Era bem bonita, eu vi o cabelo dela grande, certo? Voava como se fosse um vento. E o rosto dela também não via, era um véu vermelho no rosto inteiro também. Não era só aqui embaixo, não era no rosto, eu não vi os olhos dela. Então ela veio até me cumprimentar. Ela desceu, veio me cumprimentar. Pois é, eu acho que era alguma coisa ligada a esse tipo de... Só que eram espíritos. Ela deixou... Naquele momento ela veio me saudar, do tipo, eu estava com você. Foi isso que ela falou. E ela, quando me abraçou, eu senti uma energia fortíssima. Ela veio do meu lado. Eu fiquei na dúvida que se ela era um mentor ou se era um encosto. Na dúvida, como ela chegou muito próximo, eu cheguei a pensar, pô, isso aqui é encosto, velho. Eu pensei mesmo, eu vou mexer energia aqui, né? Mas só que eu não senti uma sensação de agressão dela, então eu deixei. Ela chegou próximo de mim. Quando ela chegou perto, velho, eu vou falar o que eu senti, tá? Era uma energia boa, mas era sexual. E não era só sexual. Ela mexeu nos meus chakras, eu senti dessa forma. Só que ela não queria sexo comigo. Então ela encostou em mim, passou aquele negócio fortíssimo, e eu senti que ela era mentora e trabalhava no umbral, num nível diferente do que ele está acostumado. É como se fosse um guia de zonas pesadas, que utiliza determinado tipo de energia para fazer esse trabalho. Eu nunca tinha visto da forma que eu vi, e olha, é por isso que eu digo para as pessoas, isso está bem dito nos cursos que eu estou fazendo, nos textos, sempre doe energia no corpo ou fora do corpo. Se você não sabe exteriorizar energia, deita de noite, não precisa você enviar energia diretamente para alguém, mas pensa em as pessoas que precisam de ajuda no mundo, ou alguém, e fala com o mentor da pessoa. Cara, eu faço direto, isso funciona, velho. Mentor de tal pessoa, olha, eu não vou mandar energia direto para essa pessoa, que eu não sei como vai chegar, não sei se ela tem algum problema, não sei manipular, eu não tenho ciência disso, não temos mesmo, tá? Aí eu pego e mando energia para o mentor dessa pessoa, ou pensando em espíritos positivos, para que, se for o caso, direcione para ela ou para qualquer outro que precise de ajuda, ou para o lugar certo, às vezes o espírito que está ali, aquela pessoa que precisa de ajuda. Cara, quando você faz isso, você está exteriorizando energia, velho, um monte delas. Isso faz bem. Fora do corpo, a mesma coisa. Sempre que você se vê fora do corpo, você vai ter um monte de gatilho. Era a pombagira assim, era um espírito ligado porque estava de vermelho. Então existe um segmento no mundo espiritual, certo? Que nem uma questão de respeito de segmentos mais ou menos religiosos, mas é como se fosse uma forma de identificação em que espírito se forma desse jeito. E por que eu sei que era mentor? Primeiro que eu senti uma energia que não era de agressão, e ela me abraçou, tá? Só para terminar. Virou e desceu, tipo uma escada que era frequência dimensional, só que ela sumiu naquela escada. Na verdade, eu acho que aquilo foi associação, um pouco da experiência que eu tive, um pouco da associação mental. Ela desceu para... Eu estava numa frequência mais alta naquele momento, entre aspas, por exemplo, provavelmente no umbral, então ela desceu para uma frequência mais baixa ainda, do tipo, ela veio, me falou para mim, não falou nada, mas quis entender, eu estava com você, eu fiz esse projeto com você, você só está conseguindo me ver agora depois da esterilização energética, é normal isso, porque isso faz com que você fique um pouco mais denso por causa do corpo físico, não é que você é denso. O dia que você desencarnar e você estiver legal, você também vai ficar sutil. Então mesmo mais, ela ainda estava na frequência mais alta que a minha, porque não tem corpo físico, né? Não é a mesma frequência, e ela passou, me cumprimentou e foi embora para a frequência abaixo. Nessa hora, para não perder a rememoração, eu pensei no corpo, na mesma hora abri os olhos. Tum. É muito legal isso, velho, é o que eu digo para as pessoas. O controle de uma pessoa fora do corpo é tão fantástica a lucidez que você consegue controlar até a hora que você vai despertar. É impressionante o poder consciencial que nós temos fora do corpo estando lúcido, tá? Aí eu pensei, abri os olhos e rememorando o negócio, anotei algumas coisas, né? Que eu pego assim, começo a anotar as coisinhas. Esse foi um relato que eu tive esses dias, foi anteontem, coisa assim.